A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade aí à história de Acabe e vamos falar também de Josafá, pois vamos ver algo que aconteceu com os dois diante de uma quase aliança ou de uma curta aliança o qual os dois fizeram. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Mas antes, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal. Isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e também curti-lo. Mais uma vez me ajuda a crescer aqui na plataforma e compartilhando me ajuda a alcançar mais pessoas com a leitura da palavra, com a Santa Escritura. Não esqueça também, você que recebeu o link deste vídeo, se ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Afinal de contas, isso é um plano de leitura, plano anual de leitura da Bíblia. Para isso, na descrição deste vídeo tem um link, ou aqui nos cards também você vai encontrar o link da playlist completa e você poderá, então, fazer aí a leitura desde o primeiro dia, desde o livro de Gênesis. Mas então vamos orar para depois podermos dar continuidade à nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui unidos para o nosso propósito, o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Eu te peço, Deus, que fales ao nosso coração, à nossa mente, que nos instrua no teu caminho, segundo a tua vontade, que guardemos a cada dia a tua palavra e tudo aquilo que temos aprendido com ela, andando prudentemente e fazendo prosperar o nosso caminho. Abençoe a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então para a leitura de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, último capítulo do livro. Vá comigo agora. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar na mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Veja só aqui, a intenção de Josafá era boa. Ele vai descer a Israel buscando fazer aliança com Israel. De certa forma, era todo um só povo, todos descendentes de Jacó, o qual recebeu de Deus o nome de Israel. Mas o problema não é esse. O problema é que Acabe vai se aproveitar disso para pedir então a Josafá para ir com ele na batalha. E a palavra que Josafá vai falar, ela tem um peso espiritual muito grande, porque Acabe era um homem ímpio e o seu povo era um povo ímpio. E mesmo sendo descendentes de Deus, descendentes de Abraão, descendentes de Isaque, eram ímpios, estavam andando em impiedade, em idolatria, em erro. E Josafá vai dizer: Eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Eu sei que a intenção de Josafá ali era boa, de fazer uma aliança, mas Josafá não podia ser como ele. Josafá teria que ter dito, no mínimo, assim: Tu serás como eu, o teu povo como o meu povo, e os teus cavalos como os meus cavalos. Ou seja, chamando o ímpio a ser igual a ele, que era servo de Deus, e não ele dizer que seria igual ao ímpio.
toda associação, toda união a ímpios traz perigos terríveis. Porque o ímpio, na maioria das vezes, não vou dizer que é sempre, que existem pessoas que não servem a Deus e têm um bom caráter, mas na maioria das vezes o ímpio vai querer levar vantagem nesse relacionamento, nesta aliança. Veja o que vai acontecer. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Veja, eu serei como tu, meus homens como os teus, meus cavalos como os teus, porém, vamos consultar primeiro ao Senhor. Ou seja, Josafá queria saber de Deus se era para eles irem enfrentar o rei da Síria ou não. Josafá vai tomar uma atitude correta aqui, não ia para a guerra sem ter certeza de que Deus estaria com ele nesta batalha. Continue a leitura. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Acabe não é bobo nem nada, ele sabia que um profeta de Deus não teria palavra boa para ele. Então ele vai trazer os seus profetas, que com certeza diriam a palavra com a qual ele tivesse de acordo. E assim tem muita gente hoje, que fica andando de igreja em igreja, buscando ouvir uma palavra que esteja de acordo com o seu pecado. Ao invés de buscar um lugar onde a palavra de Deus é pregada com verdade, um lugar onde o pecado é confrontado, a pessoa procura um lugar que a pregação lhe seja conveniente. Era isso que Acabe estava fazendo, querendo ouvir a voz daqueles que eram convenientes, aqueles que estariam do seu lado. Josafá não, Josafá quer saber verdadeiramente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Continue comigo. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Viu aí? Por que Josafá queria ouvir a voz do Senhor e não daqueles profetas? Acabe vai dizer: ó, tem um ainda, mas eu o aborreço, porque ele nunca profetiza bem de mim. Ora, como ele iria profetizar bem de Acabe se Acabe estava em pecado, Acabe estava em erro? É igual a mensagem que eu preguei no dia 23 deste mês, 23 de fevereiro de 2021, dependendo aí da data que você esteja assistindo esse vídeo. Foi a mensagem que eu preguei. Eu deixei no vídeo de antes de ontem, gravado. No final do vídeo eu deixei o link, vou deixar nesse link de hoje também, no final o link. Como que a pessoa andando em pecado quer uma profecia que venha a ser uma profecia de bênção? Não vai ser. Se a pessoa está em pecado, a profecia que virá será uma profecia de repreensão. Não tem outro jeito. E Acabe não gostava, volto a dizer, como muita gente hoje, que está em pecado, está em erro, está em adultério, prostituição, fornicação, roubo, né? Só negando as coisas. Aí, quando vem a palavra de repreensão, a pessoa não gosta. Levanta e vai embora. E vai procurar uma igreja onde não seja pregado que pecado é pecado. Uma igreja que pregue um evangelho mamão com açúcar, onde a pessoa possa continuar aí no pecado sem ser repreendida. Essa era a situação de Acabe. Continue comigo. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com
Com estes ferirás aos sírios, até que todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Veja só, os falsos profetas ali, todos profetizando em favor de Acabe. E o mensageiro então vai dizer para Micaías, que é um profeta de Deus de verdade, ó, estão todos profetizando de bem, profetiza de bem também. Ou seja, entra na onda, prega aquilo que o rei vai gostar de ouvir. E tem muito líder que está nessa, está entrando na onda, está pregando aquilo que o povo quer ouvir, para não perder povo de dentro da igreja. Só que o que é que adianta não perder povo da igreja e o povo não ir para o céu porque continua em pecado, continua em erro? Não adianta de nada, não adianta de coisa nenhuma. E pior ainda, haverá a cobrança da parte de Deus. O profeta que profetiza apenas aquilo que o homem quer ouvir, não sendo a vontade de Deus, será cobrado do Senhor. Quando a pessoa perecer, Deus cobrará o sangue do profeta, porque era para o profeta dizer que a pessoa estava em erro e o profeta não disse, e por isso a pessoa foi condenada, morreu, e Deus cobrará do profeta o sangue. Tem muita gente que vai para o inferno por causa desse evangelho mamão com açúcar que tem sido pregado, e Deus vai cobrar da cabeça dos pastores que estão pregando esse evangelho mamão com açúcar. Deus vai cobrar deles cada alma que por causa deles vai acabar indo para o inferno. É por isso que eu prefiro pregar uma palavra que Deus quer. Quando Deus manda liberar a palavra de bênção, dizer receba, eu digo. Mas quando Deus manda repreender, eu repreendo. Eu prefiro muitas vezes não ter a igreja lotada, mas saber que aqueles que estão ali na igreja estão se consertando, estão obedecendo a Deus e vão todos para o céu comigo, para a glória do Senhor. Amém? Continue comigo a leitura. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Ou seja, se Deus falasse que eles venceriam, Micaías falaria. Mas se Deus falasse que eles seriam derrotados, Micaías falaria. E assim que tem que ser. Quando Deus manda pregar uma mensagem de edificação, a gente prega, de exortação, a gente prega também, de consolação, a gente prega também, de promessa, a gente prega também, conforme aquilo que Deus ordenar. Continue comigo. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei com o espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim. Agora, pois,
Eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Veja, entenda comigo até aqui. Micaías, creio que você entendeu, profetizou contra, Deus permitiu aí um espírito de mentira na boca desses teus profetas. Você vai lá porque Deus quer que você vá para que você caia mesmo, para que você morra. Acabe não gostou, mandou prender Micaías e disse que ele ficaria preso até que ele voltasse em paz. Micaías disse: se você voltar em paz, Deus não fala através da minha boca. E ele então vai ser preso. Acais então vai dizer a Josafá: vamos para a peleja. Micaías havia falado: vão para a peleja, vocês querem ir, vão para a peleja. E então Acais vai dizer: vamos, você vai com roupa de rei mesmo e eu vou disfarçado no meio do povo. Qual era a intenção de Acabe? Veja só, ele disfarçado no meio do povo iria como um soldado. Josafá vestido com roupa de rei, quando o inimigo viesse, quem seria o primeiro que o inimigo ia querer matar, senão o rei? Ou seja, Acabe está colocando a cabeça de Josafá a prêmio para que o inimigo matasse ele matasse a Josafá achando que era Acabe e Acabe conseguisse escapar com vida. Veja o que Acabe está fazendo, o que o ímpio faz para se livrar. O ímpio está disposto a colocar o teu coração, a tua vida em risco se for para ele livrar a vida dele. Continue a leitura. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Olha aí, qual foi a ordem do rei da Síria? Matem o rei de Israel. Quem era o único homem vestido de rei? Josafá. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem enteçou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Veja que Deus vai livrar a Josafá pela sua misericórdia, porque Josafá era um homem de Deus, e um homem ali vai simplesmente jogar uma flecha ao léu no meio ali do povo e vai ferir Acabe, como Deus disse que aconteceria pela boca de Micaías. E Acabe, então, no final da tarde vai morrer, ele vai sangrar até a morte. Continue a leitura. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria.
E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com os seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Veja então que Josafá vai permanecer firme no Senhor. Depois dele, seu filho começa a reinar depois da sua morte. Até aqui a Bíblia não nos fala, nós vamos ver isso depois, se ele fez o que era reto aos olhos do Senhor ou não, pois temos visto até aqui que os reis em Judá têm buscado obedecer à palavra de Deus, enquanto os reis de Israel têm feito o que é mal aos olhos do Senhor. E veja que Acasias, filho de Acabe, mesmo sabendo da história de Acabe, como ele morreu por causa do seu pecado, por causa da ira do Senhor, ainda assim não vai obedecer a Deus. Misericórdia, né? Como o povo insiste no erro, persiste naquilo que é errado. E hoje nós vemos a mesma coisa. Famílias que servem a Deus, buscando dar continuidade no serviço ao Senhor, enquanto famílias ímpias buscam dar continuidade na impiedade. Mas vamos ler agora no 2º livro das Crônicas, capítulo 18, que fala um pouco dessa mesma história que já lemos, mas traz alguns detalhes diferentes. Veja comigo. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei?
E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumirdes. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Veja que na outra leitura, né, ali no capítulo 22 do primeiro livro dos reis, eu não entrei nesse detalhe. Veja que primeiro Micaías profetiza favoravelmente. Só que ele deve ter profetizado, falado isso com um tom de deboche. Por que eu digo isso? Porque logo depois dele profetizar positivamente, Acabe poderia dizer: tá vendo? É para a gente ir para a guerra. Mas não é isso que Acabe faz. Acabe repreende ele. Acabe vai dizer: eu não te disse para que você não minta, para que você fale a verdade? Ou seja, Acabe entendeu que o profeta ali Micaías estava zombando, debochando, estava falando algo que não era verdadeiro, que a vontade, a palavra do Senhor era contra ele e não favorável a ele. Continue comigo. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurareis para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Viu aí? Ou seja, Acabe percebeu que o que ele estava falando não era verdade. Provavelmente ele profetizou em tom de deboche: vai, sobe, Deus vai entregar nas tuas mãos. Como que dissesse: não é isso que todos os profetas estão falando? Então vai lá, mete a cara, vê o que vai dar. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Saí e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor
para falar a ti. E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornarás em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Veja que ali no livro dos reis não tem esse detalhe, que Deus o ajudou naquele momento, apesar de eu ter dito para você que Deus o havia livrado. Continue comigo. Vamos ler aí o último versículo desse capítulo, o último versículo da leitura de hoje. Então, um homem na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então, disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Amém, amados? Então nós vimos até aqui o fim de Acabe e parte da história de Josafá. Nós vamos, a partir de amanhã, dar continuidade à história de Josafá. Nós vamos ver, inclusive, algo que Deus vai falar com Josafá e algo que vai acontecer com ele. E veremos ainda também o fim de Jezabel, não esqueça dela. Deus não disse que apenas Acabe morreria e os cães lamberiam seu sangue, mas falou também em juízo contra Jezabel. Nós ainda veremos isso. Mas a leitura de hoje está encerrada. Compartilhe esse vídeo, já deixe aí o seu joinha, curta esse vídeo, me ajude a crescer aqui na plataforma e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!